pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje o programa é especial e já em ritmo de férias, porque o verão está chegando e junto com ele aquela vontade de aproveitar cada momento junto com os nossos pequenos, seja na praia, na piscina ou na estrada. O importante é garantir que esses momentos sejam ainda mais seguros, tranquilos e com mais informações. Para esse assunto, eu trouxe uma pediatra maravilhosa que veio diretamente de Caçapava do Sul. Ela vai nos ajudar a entender muitas dicas, dar muitas informações sobre o verão. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Carolina Lucas Dias. Obrigada. Como é que foi a viagem? Tudo certo? Tudo certo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Dani. Ótimo. Então, antes da gente começar agora com as perguntas, né, com muitas informações valiosas que tu veio nos dar, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho também da tua especialidade, contasse um pouquinho como é que funciona o teu trabalho. Então, eu sou a Maria Carolina, eu sou natural de Caçapava do Sul, mas eu morei toda a minha vida aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, em Canoas. Então, eu me formei no Hospital Universitário de Canoas, ali na UBRA, fiz toda a minha especialização lá, né, os 6 anos de faculdade, 3 anos de residência em pediatria, e optei por voltar para o interior, na cidade, que era uma cidade carente de pediatra. E atualmente eu trabalho em um consultório particular e faço também os atendimentos da maternidade do hospital. Doutora, vamos começar então com a mala. O que de fato a gente não pode esquecer na hora de fazer a mala dos nossos pequenos? Então, eu sempre dou a dica para os pacientes deles olharem qual que vai ser a temperatura que vai ser feita ali no local da viagem, para organizar o tipo de roupa, organizar, né, quais as vestimentas, sempre roupas mais confortáveis do dia a dia. Então é importante escolher um bom protetor solar, escolher um bom repelente, um bom hidratante, pomadinhas para picadas, fazer uma farmacinha então com antitérmico, remédio para náusea, remédio para alergias em si, pomadinhas. Então, o kit de sobrevivência, além disso também escolher brinquedos, os brinquedos de conforto para o momento ali da viagem, né, que vai ser o momento que a gente vai ter que interter a criança, não, evitar, né, o uso de telas. Então, agora a gente vai, né, falar sobre cada coisa específica para fazer esse entendimento. Perfeito. Também não esquecer também, né, do termômetro. Ah, sim, termômetro, carteira de vacinação também, que é importante que toda criança, onde a gente for, a gente tem que levar. Tá, agora então, começando já na viagem. Qual é a orientação sobre as cadeirinhas do carro? Tá, então assim, qualquer quadra que a gente vai, tem que ser usado a cadeirinha, é lei. Então, faz parte da lei que nós temos que respeitar e fazer uso da cadeirinha, independente da distância. Varia conforme a idade, conforme o peso da criança, mas a orientação, então, é sempre no banco do meio. Quando os carros modernos, agora de hoje em dia, eles têm o cinto com as 3 pontas, sempre no banco do meio. Para essa pergunta, então, eu vou precisar de um auxílio também aqui para mostrar para vocês que os tipos de assento que a gente deve fazer uso. Então, até 1 ano e 13 quilos é o bebê conforto, tá? Depois de 1 ano até mais ou menos os 4 anos, a gente vai fazer uso da cadeirinha. Então, mais ou menos 18 quilos. Depois disso, a criança já vai estar maior, vai poder, então, não ficar com encosto e sim com assento de elevação. Então, dos 4 anos até os 7 anos e meio, a gente usa o assento de elevação até a criança atingir uma altura, que é 1,45 m. Depois de 1,45 m, a criança já pode, ela já vai estar mais ou menos na idade lá dos 7, 8 anos, já pode ficar com cinto de segurança no banco de trás. A gente só vai deixar a criança no banco da frente quando ela atingir a altura de 1,45 m e quando ela tiver mais que 10 anos. Então, é basicamente essa sequência. Tá, e a cadeirinha, onde é que a gente coloca? A cadeirinha no banco do meio, sempre no banco do meio, a preferência. Tá? Que é aquela questão em que o cinto vai estar bem fixado e o local de mais segurança que vai evitar batidas laterais. Perfeito. Tá.
Agora tem uma outra imagem ali também, né, que é se eu queria te perguntar, é importante, né, a gente ter esses acessórios do carro como proteção, né, proteção, aquelas telas, né, de proteção na janela e também o espelhinho do carro? São muito importantes. Então, o espelhinho ele vai ter uma visão ali panorâmica, que a gente vai conseguir ver o que a criança está fazendo. E os painéis de proteção, eles têm que ter a proteção UV, vão impedir, né, que a criança tenha a exposição direta no sol. Então, são importantes, uma dica importante da viagem. Outra dica importante também, que eu costumo dizer no consultório, é os brinquedinhos giratórios que tu cola no vidro. Isso interte bastante a criança e daí a criança não vai querer usar a tela, por exemplo. Boa dica. E sobre agora a temperatura interna do carro, tá? É importante a gente ter uma temperatura ou assim, quando a viagem é muito longa, ficar com muito tempo respirando aquele ar-condicionado. Tem que ter algum tempo? Como é que funciona em relação à temperatura? Tá, eu sempre costumo dizer que o ar-condicionado, o ventilador, não deixa as pessoas doentes. O que deixa as pessoas doentes é o contato direto com os vírus, as bactérias que a gente pega de pessoa para pessoa. Então, o ar-condicionado não vai deixar ninguém doente, ninguém gripado. O que a gente tem que cuidar é manter uma temperatura padrão. Então, mais ou menos 23, 24 graus. Para fluidificar e não haver ressecamentos nas narinas. Então, uma dica importante que eu dou é fazer pausas, mais ou menos, né, dependendo do tempo da viagem, a gente fazer uma pausa, usar o umidificador, hidratar com as narinas quando a criança é mais alérgica com jato contínuo, mas o ar-condicionado em si não é maléfico. É importante sim fazer as pausas, mas não vai ficar doente. Pode dar uma dorzinha de garganta se a pessoa tiver a predisposição, mas não vai deixar ninguém doente. Então, é preferível se manter hidratado, refrescado, do que passar calor, perder calorias, suar. Então, o ar-condicionado não vai fazer mal. Doutora, agora em relação às boias, quais que tu recomenda e quais que tu não recomenda de jeito algum? Então, Dani, as boias recomendadas, só existe uma, na verdade. A gente vai botar a foto aqui ilustrativa. A boia salva-vidas, em que ela tem selo homologado pela Marinha. Então, ela é a que os pediatras indicam. As que não são indicadas são todas as outras. Então, boia de braço facilita escorregar quando tem protetor. Então, a criança pode cair e se afogar. A boia a redondinha em que a gente encaixa. A boia, qualquer aquelas coloridas, todas as que têm ilustrações não são indicadas. A mais indicada é realmente a boia salva-vida, tá? Então, nem os coletes infláveis, esses coletes, eles facilitam furar, qualquer acidente a criança pode afundar. Então, nenhuma outra boia é indicada, somente a boia salva-vidas. Perfeito, que é aquela, né, que já tem com os bracinhos. Isso, que tem os bracinhos e o tronco, e ela é de material de espuma. E ela é de material de espuma, ela não é inflável. Então, todas as infláveis não são indicadas. E sim as que têm espuma, que daí não é mais seguro. Perfeito. Então tá, agora em relação então ao sol, a partir de que idade as crianças já podem usar protetor solar? Tá, então, a idade correta indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria de exposição solar é a partir dos 6 meses. Então, a criança vai poder se expor ao sol e, consequentemente, usar protetor solar a partir dos 6 meses. Antes disso, a gente tem que cuidar muito dessa exposição, então não é indicada. Mas, se por um acaso acontecer da criança, enfim, né, no ambiente da família, tirar férias, o indicado é o uso das roupas UV que tem proteção, sempre chapéuzinho, óculos de sol, então manter essa proteção, tá? Perfeito. E na hora de escolher o protetor solar, qual seria o mais indicado para crianças e bebês? Tá, então para criança a gente sempre escolhe o FPS, fator de proteção, acima de 50, porque ele vai ter a proteção dos raios UVB, que são os raios de queimadura. Então é sempre o mais indicado, é acima de 50. Além disso, o protetor solar, ele tem que ter a proteção UVA, que é os raios que vão causar o câncer de pele. Então, não só o FPS, que tem que ser acima de 50 que a gente tem que escolher, mas também ter a proteção UVA. Perfeito. E sobre repassar o protetor solar, tá? A partir de quanto tempo, mais ou menos, a gente deve repassar? Então, assim, sempre quando a gente for pra praia, meia hora antes, já vai aplicando pra, né, quando chegar lá, tu já tá com a proteção. E o ideal é sempre a cada 2 horas. Então, a gente sempre vê essa questão do FPS, que o FPS 50, o 70, o 100, vai proteger mais horas, mas isso não quer dizer. Isso quer dizer, o FPS é o fator de proteção da exposição de porcentagem. Então, o FPS 50 protege 97% dos raios. O FPS
adiante 98. Então, é pouca porcentagem, mas para a criança faz diferença pela sensibilidade da pele. Então, vai ser o FPS acima de 50 e a reaplicação, independente do protetor solar, é a cada 2 horas. E sempre quando a criança for na água, vai secar e vai ser reaplicada. Mesmo independente se for menos de 2 horas, entrou na água, Entrou na água, repassa. sempre tem que ser repassado, sempre. Doutor, e qual é o horário recomendado para a gente expor as crianças ao sol e quais horários que tu não recomenda de jeito algum? Tá, então o pico de crescimento desses raios, que eles vão estar mais fortes na gente, é depois das 10 da manhã e até as 4 da tarde. Então, o horário seria antes disso. Então, antes das 10 da manhã, meio-dia é o pior horário em que os raios ficam mais fortes. E daí, então, depois das 4 da tarde. Então, é mais ou menos isso. Antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, é mais garantido de que vai ter a menor incidência dos raios. E quando a gente for para a beira da praia ou para a piscina, né, para o clube, o que a gente não pode esquecer de levar para a praia? Então, a gente tem que sempre lembrar do protetor solar, do chapéu, do óculos de sol, toalhas extras, fazer uma troca de roupa também, uma troca extra de roupa, tapetinho para deixar a criança, a fralda, então, né, as fraldas são para molhar, aquelas fraldas para o mar. Uma dica também que eu dou é a pulseira de identificação, em que tu bota o nome e o telefone da criança e isso, né, facilita, caso aconteça algum acidente, a criança vai estar identificada. Perfeito. Além das hidratações, Sim. De repente, né, um lanchinho. Lanchinho, muita água, então água mineral, porque as viroses, as intoxicações alimentares nessa época do período do verão são maiores, então a gente tem que manter essa criança hidratada e bem nutrida. Se a criança fica muito tempo, né, no sol, não repassou o protetor e ela ficou vermelha, o que a gente deve fazer? Então, a primeira coisa é tirar essa criança do sol, tirar ela da exposição, né? Porque daí vai ficar queimada, mais queimada ainda. Dar um banho de água morninha, então não é água gelada também que vai fazer piorar as coisas, nem água muito quente que vai fazer a criança ter mais sintomas. Um banho com um chazinho de camomila, com aveia para acalmar a pele e passar hidratante. Então, ter um bom hidratante, uma loção que tem que ser conforme a idade, a faixa etária, sem álcool, hidratação, hidratar toda a pele para fazer com que amenize e a criança fique mais confortável. Aqueles com aloe vera, será que são bons? Sim, são bons, só que tem que cuidar para não ter porcentagem de álcool, mas pode ser usado. Ótimo. Tem que ser sempre a especificação do Kids ou do Babies. Então, isso é importante também. O protetor solar, por exemplo, dos 6 meses até os 2 anos, a gente usa os babies, que são os protetores solares físicos, que são mais delicados e específicos para a pele do bebê. Então, depois dos 2 anos, são os produtos kids. Então, tem que ter esse cuidado de sempre aprender a ler o rótulo, que o baby é para até mais ou menos 2 anos, e a partir disso, tem que ser a linha kids. Então, não pode usar produto de adulto nas crianças. Perfeito. E o que é, então, insolação e como que a gente pode identificar os sinais quando acontece? Então, a insolação é quando o corpo ele esquenta tanto que a gente perde a capacidade de regular a temperatura e de resfriar o corpo. Então, a criança começa a ficar muito quente. O primeiro sinal é a pele quente, vermelha, a pele seca, que desidrata, perde a água para fora, sua, e a pele fica desidratada. A criança pode começar a ter febre também, irritação, vômito, ficar nauseada. Então, tudo isso é um sinal da insolação que muitas vezes a gente percebe depois quando chega em casa. Então, por isso que para evitar a insolação, a principal coisa é não expor a criança ao sol forte e repassar o protetor, a principal lembrança. E se a criança, né, vai brincar na água e ela encosta numa mãe d'água? Ah, sim, bastante comum, né? Ainda mais no nosso litoral. Sim. Aqui, né, que tá cheio de, né, água viva. Sim. O que fazer? Então, a gente tem sempre o hábito de querer pegar e esfregar. A primeira coisa é não esfregar, deixar e sair do mar. A principal água que a gente vai passar, água corrente, é a água do mar. A água normal, a água doce, se a gente botar na perna ali no local onde está com a picada, vai ativar as toxinas, vai fazer os tentáculos liberarem toxinas e vai piorar.
Então, para isso, o mais indicado é a água do mar. Mas eu sempre também dou a dica de buscar o local onde ficam os salva-vidas, porque ele sempre tem vinagre, e o vinagre pode ajudar também nessa questão de inibir a liberação das toxinas. E outra dica também é que, às vezes, isso também os salva-vidas podem ajudar, e dá para se remover com um cartãozinho. Então, não pode esfregar nem nada, tem que tentar usar a água do mar ou o vinagre e tentar ver se tem esses tentáculos para poder remover. Olha, ótima dica. Perfeito. Fica aí. Tá, e sobre ficar com a roupa muito tempo molhada, né? Pode causar alguma irritação ou alguma infecção? Então, o ambiente úmido, né, que a gente vai ficando, ele favorece o crescimento de fungos. Então, o ideal é realmente não fazer essa troca de roupa, porque ali é um ambiente propício, daí tem a areia, tem o sal do mar, e isso vai facilitar o crescimento de fungo, vai quebrar a barreira da pele e facilitar o risco de infecções. E as meninas, por exemplo, também a questão da candidíase. Então, o que candidíase é fungo, é micose também. Então, a proliferação de fungo aumenta quando a gente fica nesse ambiente úmido, que é com as roupas molhadas. Ótimo. Corpo quente e consumo de alimentos e bebidas geladas. Isso pode causar algum tipo de choque térmico ou causar dor de garganta? Segue o mesmo princípio do ar-condicionado, também não deixa ninguém doente, tá? A gente tem a capacidade de regular a temperatura, então o choque térmico é algo muito extremo, é quando tu tá com o corpo muito quente e vai para uma água muito gelada. Então não tem relação com o beber, com as bebidas. Então quando as crianças, por exemplo, estão com dor de garganta, eu indico o uso de coisas mais geladas para, inclusive, aliviar, ser um efeito anti-inflamatório. Então é super indicado, não vai dar choque térmico, não vai fazer mal. E quais são os melhores alimentos e bebidas que hidratam agora nos dias quentes? A principal coisa, assim, ó, para criança, o principal alimento o principal líquido é a água. Então, a água é essencial. Até os 6 meses, a criança não tem que consumir nada, somente o leite materno ou a fórmula. Mas depois disso, a água é a principal coisa. Qualquer outra coisa que a gente der para ela, por exemplo, o suco, que o suco só é liberado a partir dos 2 anos, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, qualquer coisa que tu der antes vai fazer com que a criança não aceite água. Então, a principal coisa, água, hidratação. Podemos oferecer, então, alimentos refrescantes, então frutas ricas em água. Então é preferível tu dar fruta, melancia, o melão, para fazer essa criança ficar hidratada. Picolé de fruta, açaí também é uma coisa saudável. Então a gente foca na alimentação e na hidratação com água. E a ingestão de água, tem alguma recomendação de quantos litros ou ml a criança tem que tomar por dia? Sim, em criança a gente foca no peso. No peso e na idade. Mais ou menos 50 ml por quilo. Então, se uma criança tem 10 quilos, 500 ml ela tem que ingerir. Só que a gente tem que cuidar também que até 1 ano, o alimento principal, a fonte principal é o leite. Então, isso faz parte da hidratação. O leite faz parte da hidratação. Então, a água, a gente vai, né, a períodos que tá quente, risco de desidratação, a gente vai dar água. Mas o leite materno, o mamazinho também vai fazer parte da hidratação. Não precisa focar tanto neste número. A criança tem que se manter hidratada, seja com água ou seja com leite. Perfeito. E como que a gente pode evitar micoses, tanto na praia como na piscina? As micoses seguem aquele princípio da roupa úmida, em que facilita a proliferação do fungo. Então, a principal coisa é trocar a roupa. Então, claro, a criança vai estar ali brincando, tu não vai tirar ela da brincadeira, mas lembrar que mais ou menos 1 hora tem que ser feita essa troca de roupa, secar, né, não deixar areia, ter uma aguinha ali para fazer a higiene da criança, trocar a fralda também, porque aquela fralda molhada que a criança fez, né, teve o banho de piscina, de mar, ficou um ambiente quente e úmido, a areia também fica roçando, então é importante a gente fazer essas trocas, é a principal coisa. Outra coisa importante também é o uso de chinelos também, nesse ambiente piscina, vestuário, é um ambiente úmido que vai facilitar a proliferação dos fungos, então é importante estar sempre com o chinelinho. Perfeito. E sobre como que a gente pode alertar, assim, ó, brincou na areia e teve uma alergia da areia, como que a gente pode identificar e como que a gente também pode, o que fazer nesse momento, né? Tá, Se a gente identificou que realmente é uma alergia da areia. A areia, ela
não é necessariamente alergia, é o que tem nela. Então, às vezes, tem alguns micro-organismos, bactérias, enfim. Então, a gente tem que ver e tentar identificar qual que é o tipo. Mas, se a pele começou a ficar vermelha, geralmente com a areia é algo mais prolongado, não é o contato direto, né? Que tu pegou areia, vai ficar alérgico, é o contato prolongado. Daí, junto com o suor, com a água do mar, tudo isso vai fazer com que a pele irrite e quebre a barreira da pele. Então, a principal coisa quando acontecer isso é limpeza e hidratação. Passar um hidratante bom, ter uma pomada boa para fazer essa pele se nutrir. Aí, tipo, suspende a brincadeira. Isso, O ideal é vai para casa, toma um banho. Nos próximos dias, tentar não ter contato com a areia. Isso aí. Tá bom. E uma coisa que acontece muito. Areia na boca. Sim. O que a gente pode fazer? Então, é super comum. A areia, ela é ruim ela pode dar alergia na pele, mas a parte intestinal, do trato intestinal, a gente foi feito para né, consumir coisas e não fazer tão mal. Então, a pele, sim, quando quebra a barreira, entra areia, pode entrar alguma coisinha, pode dar infecção. Mas a parte da ingestão seria mais preocupante em grandes quantidades que fizesse mal. Um pouquinho de areia a criança pode comer, não vai fazer mal, não vai ter sintomas ou nada. Pode ter uma náuseazinha, um vômitozinho, mas isso não vai fazer com que ela fique doente. Então, pode acontecer, não entrar em pânico, limpa a boca da criança, dá bastante água. Se tiver qualquer sinal, né, vômito, náusea, daí, bom, fala com o pediatra e depois vê com o pediatra para ver se tem que dar remédio para vermes. Mas não precisa se preocupar com a areia na boca, não vai fazer mal, é imunidade. Eu costumo dizer assim, é imunidade. Ótimo. Tá, e agora qual é o melhor jeito de tirar a areia do corpo? Tem algum jeito? Eu sempre dou a dica de ter uma água junto ali e se banhar com água. Às vezes, deixar fluir, mas não tem assim nenhuma... Porque se tu botar o hidratante nesse momento da areia, também vai fazer colar, vai piorar. Não, mas sabe que eu tenho um grupo e uma vez umas mães deram a dica de levar sempre maisena dentro da bolsa. Eu já ia te falar, maisena ou talco? Pode, pra esse também. uso, sim, pra esse uso pode ser, a gente pode fazer uso. Talco ou maisena. Eu achei, tipo, sensacional, gente, maisena. Porque daí descola, sim. Eu achei muito legal. Pode ser usado, sim, mas cuidar para maisena, para a criança não inalar a maisena, mas pode ser usado, sim. Tá. E quais os cuidados especiais que a gente deve ter com bebês menores de 1 ano? Os bebês menores de 1 ano, a gente tem que cuidar a pele, que é muito sensível, então reforçar a questão do protetor solar. Crianças pequenas, às vezes, querem dormir, né? Então, a gente cuidar para não deixar o local abafado no carrinho, porque pode ser que perda calor e tenha risco de desidratação. Então, deixar essa criança num ambiente mais arejado, no tapetinho também, para não correr o risco de cair, de comer areia, justamente. Então, a principal dica é hidratação, proteção, então roupa, óculos de sol, chapéu, para garantir a qualidade da viagem. Perfeito. Bom, a doutora já deve ter recebido muitas crianças, né, com problemas no verão. Quais foram os principais, assim, que são mais comuns no teu consultório? Com certeza é a intoxicação alimentar, as gastroenterites, né, agora no verão que a gente vê bastante. Então, é principal a questão de água mineral, de beber água mineral, porque a gente nunca sabe a origem da água que vai tomar no ambiente que a gente está. Então, isso vai causar as gastroenterites, as intoxicações alimentares. Muita dor de ouvido também, então, cuidar a questão da água do mar, no ouvido, né, higienizar, chegar em casa depois da praia, tomar banho, limpar, tirar areia, porque pode acontecer, além de acidentes também, né, então os afogamentos, então tudo isso a gente tem que ter sempre um adulto supervisionando. Eu sempre digo também, um palmo da mão tem que ter um adulto, então a criança tem que estar sempre monitorando, porque pode acontecer algum acidente. Doutor, e o que tu pode dar de orientação, né, se a gente for levar um cooler, né, alimentos que a gente pode levar, além, né, de água, hidratação, quais alimentos a gente pode levar também dentro do cooler? É sempre interessante realmente levar alimentos, né, levar frutas, passar no mercado e levar os produtos pra gente, porque a gente nunca sabe a procedência dos alimentos que vão estar lá disponibilizados. Às vezes é uma água que não está fervida, que não está filtrada. Então, é importante a gente levar os alimentos e cuidar muito o consumo das coisas caseiras que tem ali na volta, porque pode trazer intoxicação alimentar ou, né, ter alguma contaminação. Perfeito. E se por acaso acontecer, né, de comer algum alimento e deu, né, uma intoxicação, teve diarreia, vômito, o que a gente pode fazer?
Primeira coisa, observar os sinais. A criança está ativa, ela parou de fazer xixi, então a diurese reduziu, ela está com aspecto pálido, sem saliva. Bom, se isso estiver acontecendo, tem que buscar o pronto atendimento. Se não, né, se a criança está com diarreia, está bem, está ativa, a gente tem que buscar, né, medicar, então procurar conversar com o pediatra. Tá, e qual é a orientação, assim, só com diarreia, tá? Qual é o remédio, assim, que seria importante? Claro, sempre tem que falar com o seu pediatra, mas qual a melhor orientação que tu recomenda? O que tem mais evidência científica são os probióticos, então ter um bom probiótico. E o zinco também auxilia na diarreia. Então, essa junção de zinco e probiótico é o que vai ajudar na diarreia. E para os vômitos, um antiemético, então, como a ondansetrona, então, que geralmente é o que é mais usado. É o que a gente costuma indicar e prescrever. E aí fazer uma alimentação mais leve após isso, né? Se teve realmente uma gastroenterite, o importante é tomar bastante líquido, né? Então fazer o medicamento, né? Fazer uso dos medicamentos, tomar bastante líquido, se manter hidratado e evitar coisas muito fortes. Então a canjinha é ótima para esse momento, porque a canja também hidrata, assim como hidrata, ela repõe os nutrientes. Aí evitar gordura, doce. Às vezes a gente transitoriamente fica com intolerância quando a gente tem muita diarreia, fica com intolerância à lactose. Então, às vezes, né, conversar com o pediatra, será que não tem que trocar para o alimento sem lactose até a gente conseguir, né, se recuperar? Então, isso é importante. Doutora, e se a gente entrar na piscina, entrou no mar e por acaso entrou uma água no ouvido, o que a gente pode fazer? Então, a orientação principal é não botar nada. Porque antigamente botavam azeite, outras coisas dentro do ouvido, então não. Primeira coisa é tentar, né, secar o ouvido. E se a criança começar com muita dor, buscar o pronto atendimento, porque às vezes precisa, porque a otite externa, que é a otite de fora, muitas vezes, a maioria das vezes, vai precisar de medicamento. Então, não tem, assim, nenhuma fórmula mágica. Se realmente está com dor no ouvido, tem que ser avaliado por um médico para ver se já tem que iniciar o medicamento. E é bem rápido, né? Sim. Tipo, entrou a água... Porque a água é muito suja, né? A água é suja, então facilita ali a proliferação dos micro-organismos, né? Então, na parte do ouvido, na parte do local ali que fica úmido, da região do biquíni, da sunga, tudo isso o fungo se prolifera, a bactéria se prolifera. Mas por acaso, assim, como é que a gente pode tirar a água do ouvido, se acontecer? Tipo, põe um algodão, como é que faz? Secar e fazer uns movimentos para tentar tirar. Tipo, fazer mas não dá, assim, com mas não dá para mexer muito, é importante às vezes ter avaliação, porque se tu botar qualquer coisa ali, pode empurrar, pode piorar o caso da otite. Entendi. Então, procurar um atendimento, se a criança começar, né, a reclamar de dor no ouvido. Tem que ser visto o ouvido, porque não adianta se medicar. E os medicamentos que tem, geralmente eles precisam de receita, muitos têm antibiótico, então realmente precisa da avaliação médica, não é para fazer nenhuma fórmula mágica antes. Sim. E se dá dor de garganta? Deu dor de garganta, ficou com a roupa molhada por muito tempo, não sei, pegou um vento, Não, mas aí o vento não dá vírus, então o vento não dá infecção, então a gente tem que... Mas teve dor de garganta, o que faz? Então, primeiro, tem que avaliar se essa dor de garganta ela é pela mudança de temperatura, se ela é ocasionada por um vírus, mas então procurar dar um remédio para dor, um ibuprofeno, uma dipirona, um paracetamol e esperar os próximos sintomas. Então, vai começar com febre, vai começar com placa na garganta, daí não é ocasionado por nada disso, é porque realmente a criança está com um bicho, com uma bactéria, com um vírus. Perfeito. Doutora, agora no verão, né, a gente sabe que tem muito mosquito e a gente sabe que os índices de dengue estão aumentando, né, e vão aumentar cada vez mais. O que a gente pode fazer para prevenir, insetos na casa, mosquito? Qual a tua orientação? Então, o uso do repelente é o mais indicado. A gente tem que sempre ler o rótulo e ver a composição, mas nós temos repelentes a partir dos 3 meses para aplicar na pele. E os de ambiente, aqueles que a gente coloca na tomada, que tem produto, eles são indicados a partir dos 6 meses, mas a gente sempre tem que ver se ele é de acordo. Geralmente ele vai dizer para toda a família, para bebês. Então, para o ambiente, a gente vai colocar só a partir dos 6 meses. Para a criança, na pele, a partir dos 3 meses.
Antes disso, é mosquiteiro, é roupa, proteção, porque não tem muito o que fazer. E se acontecer a picada, né? Então, ter uma pomada boa. Uma dica que eu dou também é ter um borrifador com aguinha e chazinho de camomila, que isso vai fazer com que alivie o banho com camomila, o banho com aveia, tudo isso vai fazer acalmar a pele. E o que a gente deve passar primeiro? É o protetor, é o repelente? Qual é A ordem. A ordem, né? Então, eu sempre costumo indicar também um hidratante para hidratar a pele, esperar agir o hidratante, passar o protetor solar e, por último, o repelente, porque o repelente vai fazer uma barreira, então, contra a picada, o inseto. Tá, então tu passa o hidratante, espera o quê? 1 minuto? Não, espera até secar, até tu ver a sensação ali de Aí que depois, secou. então, Depois é o protetor solar. Última coisa, é o repelente. Cuidar também no protetor, que às vezes a gente esquece de passar em certas áreas, por exemplo, a orelha, os pés, porque essas áreas também dão queimadura. Na mão? Na mão também. Perfeito, ótimo. E sobre... Teve alguma picada, tá, de mosquito e ficou com alguma alergia, tá? Tu acha que é legal levar num pronto atendimento para fazer o teste, para ver se é dengue? Quais são os sinais, né? Que a gente pode estar atentos. A gente sempre tem que ver ali, porque tem crianças que são mais alérgicas, né? Eu sempre, com os meus pacientes, eu sempre peço para eles me mandarem foto, porque com a foto a gente tem mais ou menos uma noção de qual que é o tipo de picada. Mas, só pela picada, assim, então tenta resolver em casa, usar pomada, às vezes um antialérgico. Não resolveu, começou com febre, prostração, bom, daí é hora de buscar o pronto atendimento. Ou fez uma bolha, aumentou, assim, muito rápido o edema, o inchaço, a vermelhidão. A dica também é marcar com uma caneta onde começou a picada, e se essa picada sobressair ali a linha de marcação, então é um sinal que ela está aumentando. Daí buscar um pronto atendimento. Porque começa a ficar inchado. Isso. Tá, e quais são os sinais? Agora pro verão é importante também, né? Foi picado, quais são os sinais da dengue, né? Pra gente identificar. A dengue, ela é basicamente um vírus. Então, é um vírus, né? Então, os sintomas, eles se confundem com as viroses. Mas, basicamente, é a dor no corpo, a febre, a prostração. Então, não é tanto a picada. É relacionado aos sintomas sistêmicos como um todo da criança e do adulto. Então, né, vale como um todo. Cuidar manchas na pele. Então, manchinhas roxinhas é um sinal de que já está algo mais avançado. Uma febre que não cede. Daí é indicado, porque a gente não vai também estar testando por qualquer coisa, né? Sim, pode dar vômito também, né? Isso, pode dar vômito, dor de Diarreia. cabeça, diarreia, todos os sinais de vírus. Entendi. Observar também a área que tu tá, né, que tu foi, se tá tendo índice de infecção por dengue aumentados, para ver, né, porque muitas vezes é um vírus comum e não é dengue. Então tá, o importante é a gente poder identificar o que é, os sinais, se começar a ter muita febre e ter, né, os sintomas aumentarem, é importante a gente procurar um pronto atendimento, ligar para a pediatra, deixar ela a par, né, da situação, se está viajando, né, e não tem como entrar em contato, leve logo no pronto atendimento que com certeza a sua viagem vai ser muito mais tranquila e você vai ficar mais tranquilo também levando, né? Na dúvida, leva no pronto atendimento. E agora a gente tem a vacina da dengue também, né? Então é importante para as crianças maiores já tá liberado. A partir de que idade? A partir dos 9 anos, se não me engano. Ótimo. Então tá, fica aí outra dica, né? Antes de viajar, deixe todas as vacinas em dia. E como vocês podem ver, o nosso cenário está natalino. Nós estamos aqui no clima de Natal. E eu quero agradecer os meus apoiadores que fizeram desse momento ser possível. A gente montou essa árvore com todo amor e todo carinho para os nossos telespectadores, para os nossos convidados se sentirem à vontade. Então eu quero agradecer o Mundo Mix, que fica na Voluntários, que nem o nosso parceiro, que é o Mário Atacarejo. Eles forneceram todos esses ursinhos, a árvore, os enfeites de Natal e fizeram deste momento ser muito mais feliz. Então, o Mundo Mix é um atacado de brinquedos e lá vocês encontram qualquer tipo de brinquedo. Agora é um ótimo momento de vocês conhecerem que tem brinquedos para os amigos secretos agora de Natal, presentes de Natal e sabe o que é mais legal? Com preços realmente de atacado. E o Mário Atacarejo também vocês encontram vários artigos para presentear os seus familiares e também uma boa opção para os amigos secretos.
Então eu quero desejar, desde já, um Feliz Natal para todos vocês e eu tenho certeza que o Natal de vocês vai ser muito especial. Então eu quero deixar o arroba aqui dos meus apoiadores e agradecer por este momento ser mais inesquecível. Dia nublado não queima a pele. É mito, porque as nuvens, elas não vão bloquear os raios solares. Protetor solar impede a produção de vitamina D. Também não, alguma coisa a gente vai absorver. Mas a orientação, então, isso é mito. A orientação é que toda criança tem que suplementar vitamina D até os 18 anos. Então, não se preocupar tanto. Também tem a exposição solar, mas vai ser suplementado. Ótimo. Criança bronzeada está mais protegida do sol. Mito também, porque a gente vai ter esses raios de câncer de pele em que não tem a ver com queimadura. Água do mar limpa feridas. Não, então é mito também. A não ser com o caso da água viva, em que a gente usa a água do mar, que é melhor. Mas a água do mar, ela contém bactérias, ela não é estéril. Depois de comer, a criança precisa esperar 1 hora para entrar no mar ou na piscina. Mito também. Então, claro, se tu comer uma coisa muito forte, correr uma maratona, tu tem que cuidar. Mas a alimentação habitual não vai deixar ninguém com indigestão. Mais ou menos quanto tempo, assim, tu acha? Comeu? 20 minutos, mais ou menos. Não precisa esperar 1 hora. Tá, 20 minutinhos. Isso. Ótimo. Piscina aquecida pega mais micose. Verdade. Porque é um ambiente mais quente, mais úmido, que facilita a proliferação de fungos. Ótimo. O uso de ar-condicionado é melhor que ventilador. Não é mito, nem não é verdade, depende, porque é o que a família escolher, mas ambos podem ser usados. E não vai fazer mal. Não. Ventilador ligado à noite faz mal para a criança. Mito também, porque não deixa ninguém doente. Claro que a gente vai evitar a exposição direta, o vento direto, mas pode usar. Crianças que pegam um sol sem proteção podem ter febre. Sim, insolação, o sintoma de insolação é a febre. Então, verdade. Sabe que, agora, um parênteses, né? A minha filha, eu já teve umas 2 situações, tá? Até, de repente, 3, que eu levei ela, assim, pra brincar na frente, assim, de casa, no máximo 10, 15 minutos, assim, uma coisa muito rápida. Aí eu vi, tá muito calor, vamos entrar de novo pra casa. E eu vou te dizer, dessas 2 situações, ela teve febre. Esquentou o corpo, sim. E foi muito rápido, sabe? Mas pode acontecer, sim, porque a pele deles é muito sensível. Olha aí. Então, ou botar um bonezinho, sim, né? Sim, botar bonezinho, usar a roupinha, aplicar o protetor solar, independente de onde tu for, é sempre indicado aplicar o protetor solar. Ótimo. Água de mar mata bactérias e evita micoses. Mito também, que não é uma coisa estéril, é só para água viva a ocasião da água do mar. Frutas muito geladas podem dar dor de barriga. Mito também, pode se alimentar, pode comer a manga, tomar leite, não vai fazer mal. É tudo mito, não vai fazer mal. Nem também melancia. Também não, é tudo mito. Água de coco hidrata mais que água. Mito também. Então, a água de coco é um ótimo hidratante, né? Para se hidratar, mas nada substitui a água. Inclusive, para crianças, a água de coco só é liberada a partir dos 2 anos, seguindo o mesmo princípio do suco. Ótimo. A boia substitui a supervisão de um adulto. Mito, nunca, né? Sempre com supervisão. Sempre tem que ter alguém junto. É importante, né? Boia de braço é o que mais protege. Não, também, mito, o boia salva-vidas. Sim, a gente já comentou antes, né? O que o mais importante são aquelas, né, que tem a proteção. A proteção com espuma no peito e no braço. Colete salva-vidas só é necessário no mar. Não, então a boia salva-vidas, o colete salva-vidas, mar, piscina, sempre indicado. Crianças que sabem nadar não correm o risco de afogamento. Mito também, né? Qualquer adulto, qualquer pessoa, a gente nunca tem que contar com a sorte. Então é importante sempre estar supervisionando, né? E não deixar a criança ir
muito profundo, né? Isso é A importante. dica que eu sempre dou também é que quando tem muita gente, um ambiente com a criança, escolhe uma pessoa para ficar responsável, porque quando tem muita gente, ninguém vai ficar responsável com a criança. Então, escolhe uma pessoa e essa pessoa vai focar na criança, para não correr esses riscos dos acidentes, porque os acidentes acontecem em momentos de distração. Ou sempre um adulto entrar com a criança na Sim, água, né? Que seria o sempre ideal, né, na isso verdade. Aí. Isso aí. Criança pequena não precisa usar chapéu de sol. Mito também. Todo mundo, do 0 aos 100 anos, vai usar chapéu de sol. Areia quente mata germes. Falso também. Mito também. Muitos mitos. Não mas é que mata é bom, germes. né, pra gente... Sim. Porque tem muita gente que fala, né? Claro, bota uma... Não, então tem areia suja, ela tem micro-organismos, então a gente nunca indica. Se usar a camiseta ultravioleta, não precisa passar protetor solar. É mito também, mas o mito é na questão de que não precisa. Precisa nas áreas que não está protegido com a camiseta, com a blusa. Então, nas mãos, no rosto, tem que usar protetor solar. Mas no local que tu tá, a proteção ali com a roupa, não precisa aplicar protetor solar. Inclusive, pode dar micose, irritação pelo suor. Então, não precisa... Se tá com a camiseta, não precisa passar no peito, não precisa passar no braço. Isso, não, só nas áreas expostas. Tá bom. Então agora a gente vai falar do patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$ 171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$ 199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$ 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$ 55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Euroóptica Iguatemi é que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Doutora, agora sim, ó, vamos falar de alguma dica prática, né, que seja indispensável para as famílias poderem aproveitar o verão com segurança, com tranquilidade, né? Porque a gente tem que ter muitas informações, né? E a gente tem que estar preparado na hora, né, de a gente for viajar e a gente conseguir aproveitar de uma forma tranquila. Que dica, sim, tu daria para essas famílias? Então, a principal coisa é a gente ter a orientação dos cuidados do que é perigoso. Então, por exemplo, se a queimadura por água-viva, a criança começar com muitos sintomas, com vômito, inchaço, febre, se a insolação, né, a criança começar a ficar prostrada. Então, é sempre importante tentar nesses sinais para a gente buscar a emergência. E antes disso, é importante então também ter um vínculo e um contato com um pediatra para poder ele estar orientando, mandando foto, vendo como é que vai estar a situação, para melhor orientar qual que é o segmento do decorrer do acidente, digamos assim. Sim, porque muitas vezes, daqui a pouco, né, a criança, mesmo tendo todo aquele protocolo de botar água, botar o vinagre... Isso pode ter alguma coisa, um sinal, então, que vai fazer com que a criança busque, com que os pais busquem o atendimento do pronto atendimento. Então, mas assim, se a criança tiver febre persistente, é um principal sinal para ti buscar o pronto atendimento.
Perfeito. E aí, qual outra dica, assim, legal que tu poderia dar para as famílias poder aproveitar, para poder curtir? A principal coisa é segurança, então hidratação, segurança, ter sempre alguém monitorando e supervisionando. Aproveitar, mas também, né, ser um ambiente que fique a criança monitorada. E eu sempre costumo dizer também que é um momento em que os pais estão juntos com a criança. Então, aproveitar o momento, criar memórias afetivas com segurança. Então é isso, gente. Vocês têm que aproveitar. Desde assim, ó, começou a função da viagem. É importante vocês não esquecerem de colocar todos os itens importantes dentro da mala. Se for de carro, não esquecer, né, todos os acessórios, né, de segurança para essa viagem ser totalmente segura. Se for de avião, né, também dá para levar cobertinha, alimentos, não esquecer a mamadeira se tiver, enfim, tudo para sua viagem ser mais tranquila, com mais conforto. E na beira da praia, se estiver, né, exposição ao sol, não esquecer protetor, hidratação, as boias e sempre ter um adulto supervisionando, que isso é muito importante para ter a segurança do seu filho, tá? Vamos aproveitar o verão da melhor forma possível, com tranquilidade, com segurança e o mais importante, com tanta informação maravilhosa que a doutora trouxe aqui hoje, né? Então a gente vai agora curtir as férias com toda a tranquilidade que a gente merece. Doutora, queria te agradecer pela presença. Tu veio, né, diretamente de Caçapava do Sul. Quantas horas de viagem? 3 horas de viagem. E tu veio direto, então, Vim pra cá? direto, mas eu já tô acostumada porque era o meu hábito de morar ali em Canoas. Sim, e tu gostou de vir participar do programa? Sim, claro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigada, é muito bom, né, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, o que precisar também, qualquer dúvida, nas minhas redes sociais eu costumo também interagir bastante. Vamos deixar aqui, então, no teu arroba aqui na tela, qualquer dúvida. Ela posta muitas coisas, muitas dicas valiosas, né? Não só do verão, gente, muitas dicas, né? Vamos deixar o teu arroba aqui na tela. Qual é o teu arroba, doutora? Arroba Maria Carol L. Dias. Se quiser participar aqui do programa, mandando perguntas, vídeos, sugestões de temas, qualquer tipo de interação que quiser fazer comigo, eu vou deixar o meu arroba aqui na tela e vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Proteger do sol, manter a hidratação, escolher roupas leves, reforçar o protetor solar e ficar atento aos sinais do corpo são atitudes importantes, sim. Mas também é importante confiar que você já faz todos os dias, observar, orientar, acolher e amar. A maternidade não exige perfeição, exige presença e isso você já faz com frequência. Isso você já oferece. O verão é uma grande oportunidade de criar memórias afetivas. O cheiro do protetor solar, a alegria na piscina, os pés na areia, o sorvete derretendo na mão. E é também um momento de ensinar sobre autocuidado, sobre ouvir o corpo, descansar, respeitar limites e aproveitar sem excessos. Seja na praia, no parque, no quintal ou dentro de casa, cada mãe encontra o seu jeito de cuidar. E não existe uma fórmula certa para todos. O importante é que seu filho se sinta protegido e amado. Que este verão seja leve, seguro e cheio de momentos de conexões verdadeiras. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.